Graça e paz da parte de Deus, Pai de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém, igreja? Amém. Meus irmãos, que alegria estar com os irmãos, com minha amada igreja, compartilhando, estudando a palavra do Senhor, o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Como é bom, como é emocionante cantar com a igreja. O crente que louva o Senhor e passa por esse momento indiferente, tem alguma coisa errada, porque é uma antecipação daquilo que nós iremos viver na eternidade, para sempre louvando ao nosso Senhor. Meus irmãos, eu peço que vocês, a igreja, abram a palavra do Senhor em Lamentações, capítulo 2, nessas oportunidades que Deus me dá de estudar a palavra do Senhor com a igreja, eu tenho pregado em Lamentações. Já fiz um estudo panorâmico sobre esse livro, já preguei em Lamentações, capítulo 1, agora chegamos em Lamentações, capítulo 2. Nós vamos estudar sobre as características da ira de Deus, ao mesmo tempo que nós vamos ver o que acontece quando Deus se rebela contra o seu próprio povo. Mas, meus irmãos, antes de adentrarmos especialmente no texto de Lamentações 2, eu quero compartilhar com os irmãos uma história que ficou muito famosa nos Estados Unidos. Conta a história de um casal chamado Sandra e Jeremy, que eles queriam adotar um filhote de chimpanzé. E Sandra, especialmente, ela queria adotar um chimpanzé que fosse um recém-nascido, porque ela queria participar de todo o processo de crescimento daquele animal. E ela entra em contato com alguém que comercializava aquele tipo de animal. E um belo dia o seu telefone toca, é o vendedor dizendo: o seu bebê chegou. E o casal logo rapidamente se organizou, pagou $50 mil naquela época para que o bebê saísse da onde ele estava e chegasse até a sua residência. E Sandra, quando viu o animal pela primeira vez, chorou. E perceba que nessa história tem toda uma tentativa de achar que aquele animal era como se fosse um humano, um bebê. Sandra rapidamente colocou um nome no animal, que foi Travis, que era uma homenagem ao seu cantor predileto. E Sandra cuidou dele como se fosse uma criança. Ela alimentava ele com a mamadeira. Ela, depois que ele alimentava, colocava ele para arrotar, colocava ele num berço. Ele tinha roupas, ele tomava banho na sua banheira, eles ensinaram eles a escovar os dentes, ensinaram ele a andar de bicicleta, ele pilotava até o cortador de grama da família. Ele sabia abrir a porta e fechar a porta da geladeira, comia à mesa, assistia TV, tomava vinho na taça. Era como se fosse uma criança, sabia usar o computador. Sandra dizia que ele era quase um humano. Travis foi crescendo e era um animal de grande porte, era um chimpanzé. E logo aquele quarto que eles separaram para ele já não cabia mais e tiveram que fazer um quarto muito maior. Como ele era muito apegado e fazia parte do dia a dia da família, tiveram que levar ele para o trabalho e lá também tiveram que adaptar uma sala para aquele animal de grande porte. Travis logo começou a ser muito famoso na cidade. As famílias, todo mundo queria tirar foto com ele, os policiais. A família, aproveitando da popularidade do animal, usou ele para ser garoto propaganda do seu negócio, que eles tinham um serviço de guincho de carro. Mas, meus irmãos, por trás daquela aparência dócil daquele animal, ali estava um animal selvagem, de força incontrolável. E com o passar do tempo, os sinais da sua verdadeira natureza começaram a aparecer. Às vezes ele ficava agitado e agressivo, chegou a morder a mão de uma vizinha, a correr na rua, e furioso porque uma criança jogou um vidro, uma garrafa PET no seu vidro. Por 2 horas a polícia tentou controlar ele, e do nada ele corre, fivela o seu cinto e fica ali. Todo mundo achou que ele estava brincando. Mas esse sinal de alerta de que a qualquer momento ele poderia
mostrar sua verdadeira fúria, que aquele quase humano não existia, que era um animal, logo apareceu. Em 16 de fevereiro de 2009, Travis atacou Carla Nash, a amiga de Sandra. Carla, que era amiga da família, conhecida daquele chimpanzé, fazia parte do seu dia a dia, ele parecendo não reconhecer, ela foi visitar a família e ele estava no fundo do quintal, observa ela chegando, ele corre até ela e ataca ela com toda a fúria. Sandra, que era a dona do animal, grita e fala para ele que ali era a Carla, mas ele continuava atacando. Ela pega uma pá que usava para tirar a neve ali do seu quintal e dá golpes em sua cabeça, mas também não adianta. Ela, desesperada, corre na sua cozinha, pega uma faca gigante de açougueiro, desfere alguns golpes no animal, mas também não adianta. Ele continua atacando sua amiga. Sandra, sem saber o que fazer, corre para dentro do carro, acreditando que sua amiga já estava morta. Liga para a emergência e na ligação é possível ouvir os gritos de fúria do chimpanzé atacando a sua amiga. E quando a polícia chega, sua amiga já está no chão. E ele corre de encontro à viatura, tenta abrir as portas e não consegue. Ele começa a quebrar os retrovisores da viatura. E ele arrodeia e pela porta de trás ele abre e consegue meter o rosto dentro da viatura. O policial relata que ele viu aquele rosto ensanguentado olhando para ele. Mas em uma frações de segundo ele conseguiu puxar a sua arma e desferiu 4 tiros contra ele, e aquele animal saiu correndo e logo depois foi encontrado morto dentro do seu quarto. Surpreendentemente, Carla, que tinha sido atacada, ela estava viva. Mas, meus irmãos, o ataque foi extremamente violento. Resultou na perda do seu nariz, dos seus 2 olhos, dos seus lábios, do couro cabeludo. A maioria dos seus ossos do rosto foram quebrados. Também ela perdeu uma de suas mãos, parte da outra. Carla rapidamente foi enviada para o hospital em estado gravíssimo. E ali passou horas e horas de cirurgia, mas sobreviveu. Embora os médicos tivessem todo o esforço, inclusive de recolocar sua mandíbula no lugar que também tinha saído, o chimpanzé trouxe uma infecção aos seus olhos que lhe causou uma cegueira para o resto da vida. Meu irmão, minha irmã, essa triste história nos ajuda a entender o que estava acontecendo com Judá. Como veremos em Lamentações capítulo 2, o povo tratava Deus como se ele fosse algo domesticado, confiado porque eles tinham o templo, porque eles eram o povo da aliança, porque eles tinham Jerusalém, a cidade fortificada lá em cima do monte, porque tinham um Deus que eles achavam que estavam sempre prontos ali a atender às suas necessidades. Porém, ignoraram os sinais de alerta que os profetas anunciavam, a palavra de juízo, palavra de advertência e convites ao arrependimento. E o resultado, meus irmãos, foi muito trágico, nós já sabemos disso. Deus não é domesticável, e a sua ira se acendeu contra o seu povo, permitindo que os babilônicos destruíssem a cidade, o templo e levassem o povo para o exílio, como nós sabemos. Meu irmão, assim como aquela família ignorou a verdadeira natureza daquele chimpanzé, Judá também ignorou a santidade e a justiça de Deus. E da mesma forma nós corremos esse mesmo risco, meu irmão, de hoje tratarmos Deus de como apenas fosse um Deus bonzinho, disposto a satisfazer as nossas vontades, de acreditarmos que Deus é apenas amor, misericórdia e graça, e sim, Ele é tudo isso mesmo, mas esquecemos de que Ele é santo, de que Ele é justo juiz e de que Ele é fogo consumidor. Meu irmão, eu quero que nessa noite que nós estudamos e sabemos que o que nós estamos fazendo aqui hoje é algo sério. O culto é algo sério, ser cristão é algo sério. Exige de nós um comportamento adequado, e quando nós falhamos, por vezes, Deus traz juízo temporal para com o seu povo, para conosco. Jeremias, esmagado pela dor, testemunha o cumprimento das maldições da aliança, aqui no capítulo 2. E hoje, como naquela época, Deus continua se irando ainda contra uma fé que apenas finge obedecer. E nesses textos, meus irmãos, nós estamos chamados a olhar para as feridas, para os sofrimentos dos nossos irmãos no passado, não como espectadores, não como alguém que vai ouvir uma história,
mas como aqueles que estão sujeitos a cometer os mesmos erros, os mesmos pecados. Então, a intenção, meus irmãos, é que nós olhamos para o que aconteceu no passado e sejamos levados a refletir sobre as nossas vidas, para que nós não cometamos os mesmos pecados. Eu vou ler Lamentações, eu vou ler apenas até o verso 10 e depois pular para o 18 para otimizar melhor o tempo, mas vamos estudar Lamentações capítulo 2 por completo. Diz assim a palavra do Senhor: Como o Senhor cobriu de nuvens na sua ira a filha de Sião, precipitou do céu a terra e a glória de Israel, e não se lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira. Devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou. Derribou no seu furor as fortalezas da filha de Judá. Lançou por terra e profanou o reino e seus príncipes. No furor da sua ira cortou toda a força de Israel. Retirou da sua destra de diante do inimigo e ardeu contra Jacó como labareda de fogo que tudo consome em redor. Entesou o seu arco qual inimigo, firmou a sua destra como adversário e destruiu tudo o que era formoso à vista. Derramou o seu furor como fogo na tenda da filha de Sião. Tornou-se o Senhor como inimigo, devorando Israel. Devorou todos os seus palácios, destruiu as suas fortalezas e multiplicou na filha de Judá o pranto e a lamentação. Demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse horta, destruiu o lugar da sua congregação. O Senhor em Sião pôs em esquecimento as festas e os sábados, e, na indignação da sua ira, rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. Rejeitou o Senhor o seu altar e detestou o seu santuário. Entregou nas mãos do inimigo os muros dos seus castelos. Deram gritos na casa do Senhor, como em dia de festa. Intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião. Estendeu o cordel e não retirou a sua mão destruidora. Fez gemer o antemuro e o muro. Eles estão juntamente enfraquecidos. As suas portas caíram por terra. Ele quebrou e despedaçou os seus ferrolhos. E o seu rei e os seus príncipes estão entre as nações, onde já não vigoram a lei, nem recebe visões alguma do Senhor, os seus profetas. Sentados em terra acham silenciosos. Os anciões da filha de Sião lançam pó sobre a cabeça, cingidos de cilício. As virgens de Jerusalém abaixam a cabeça até o chão. Vamos pular para o verso 18, irmãos. O coração de Jerusalém clama ao Senhor. Ó muralha da filha de Sião, corram as tuas lágrimas como um ribeiro de dia e de noite. Não te des descanso, nem pare de chorar a menina de teus olhos. Levanta-te, clama de dia no princípio das vigílias, derrama como água o coração perante o Senhor. Levanta a ele as mãos, pela vida dos teus filhinhos, que desfalece de fome a entrada de todas as ruas. Vê, ó Senhor, e considera o que fizestes assim, onde as mulheres comeu o fruto de si mesma, as crianças do seu carinho, ou se matará no santuário do Senhor o sacerdote e o profeta? Jazem por terra pelas ruas o moço e o velho, e as minhas virgens e os meus jovens vieram a cair à espada. Tu o mataste no dia da tua ira, fizeste matança e não te apiedastes. Convocaste de toda a parte terrores contra mim, como no dia de solenidade. Não houve no dia da ira do Senhor quem escapasse ou ficasse. Aqueles do meu carinho, os quais eu criei, o meu inimigo os consumiu. Amém. Senhor nosso Deus, que a partir dessa palavra, Pai, nós possamos considerar os nossos caminhos, saber que Tu és o Deus que acompanha os nossos passos dia após dia, quando nós saímos daqui, quando nós estamos sozinhos, ó Pai, no nosso quarto, no banheiro, em qualquer lugar onde nós temos a maior dificuldade de honrar o Teu nome. Nós possamos saber que Tu és um Deus amoroso, gracioso, misericordioso, assaz benigno, mas também é um Deus, um justo juiz, um Deus que se ira contra o seu povo, que se rebela contra a sua lei. Em Teu nome santo que nós, apesar de mim, pedimos, ó Pai, que Tu abra o coração, ó Pai, do Teu povo, e que Tu fales, ó Pai, com o Teu Espírito Santo, e que essa mensagem, ó Pai, possa levar os irmãos a considerar, ó Pai, os seus caminhos, para glorificar o Teu nome. Em Teu nome santo que nós oramos. Amém.
Meus irmãos, eu não sei se deu para observar, mas até porque nós não lemos todo o texto, mas nos 3 primeiros versículos a expressão a ira do Senhor, ela apareceu 4 vezes. Em todo o livro de Lamentações, essa expressão, ela aparece 12 vezes. E especialmente aqui no capítulo 2, que é um dos capítulos considerado mais sanguinário de toda a Bíblia, ela aparece 7 vezes. O capítulo ele começa falando da ira de Deus e termina falando da ira de Deus. E qual é a conclusão que nós podemos chegar, meus irmãos? É que o povo de Deus quebrou a sua aliança. E Deus está irado contra o seu povo. E nesta mensagem nós vamos estudar algumas características dessa ira de Deus. E nós vamos ver isso em 3 partes, e a primeira dela é que a ira de Deus é justa e perfeita, nos versos de 1 a 9. A ira de Deus é justa e perfeita. Meus irmãos, a ira de Deus ela não é uma paixão descontrolada, não é fruto de uma gratuita alteração de humor. Ela procede do seu caráter justo e santo. Trata-se de uma reação justa contra tudo aquilo que contraria a sua lei. Por isso, a ira divina, ela atingiu Jerusalém por completo. Não foi apenas o seu povo, mas inclusive também ela foi concentrada sobre as instituições sagradas de Jerusalém. As instituições pactuais que o próprio Deus tinha projetado para o seu povo, foi o objeto do ataque do Senhor. Não foi só apenas pessoas, mas também foi locais. Há várias referências, meus irmãos, sobre o templo de Deus. No verso 1 vai falar que precipitou do céu a terra e a glória de Israel, e não se lembrou do estrado dos seus pés no dia da sua ira. Estrado dos seus pés aqui, meus irmãos, é uma referência à Arca da Aliança que ficava no templo do Senhor. Essa expressão que Jeremias usa aqui, ela é citada também em 1 Crônicas 28, 2. Que a Arca da Aliança que ficava no templo, provavelmente com a invasão babilônica, ela foi saqueada. Isso revela a intensidade da fúria da ira de Deus contra, inclusive, o seu templo. O verso 6 fala aqui sobre a morada de Deus, fala sobre o templo, fala sobre os locais de reunião, fala sobre os sábados, fala sobre as festas fixas. E ele vai dizer que demoliu com violência o seu tabernáculo, como se fosse horta, destruiu o lugar da sua congregação. O verso 7, ele é o mais explícito, porque ele fala que o Senhor rejeitou o seu altar e abandonou o seu santuário, que ficava onde? No templo. O templo onde anteriormente os judeus davam um grito de louvor, agora diz o profeta que agora houve grito de vitória, mas essa vitória é dos pagãos. O templo onde era a habitação de Deus com o povo de Israel, como nós aprendemos no livro do Êxodo. Agora é o símbolo da presença de Deus no povo na terra. Agora é simplesmente lugar de povos pagãos. Lugar onde o povo ia cultuar ao Senhor, mediado pelos sacerdotes que ofereciam sacrifício ao Senhor. Sacrifício para quê, meus irmãos? Para pedir perdão pelos seus pecados. Mas aí fica uma pergunta: por que Deus julgaria o templo e o altar e as pessoas se Israel não parou de oferecer sacrifício a Deus, se o culto estava continuando ali? Meus irmãos, a resposta o profeta Jeremias já tinha dado há tempo antes. É que o culto que o povo de Judá estava apresentando pouco antes de a ira do Senhor acontecer, ela atraía muito mais a reprovação de Deus do que a sua aprovação. Os seus sacrifícios, o culto não passava de uma fachada para um coração que era rebelde, um coração teimoso, um coração desobediente, inflexível e irredutível à sua palavra. Nós lemos, meus irmãos, em Jeremias, na nossa liturgia, Jeremias 7, de 1 a 11, que traz o que Deus falou ao povo de Judá, alertando o que ia acontecer com aquele povo que chegava para cultuar. Jeremias disse ao povo: olha, vocês vêm para o culto, vêm adorar, vêm servir a Deus de qualquer jeito. Meus irmãos, aplicando ao dia de hoje, seria mais ou menos assim: vocês acham que eu aceito o culto, que pode me agradar só porque dizem que vocês são reformados? Porque tem uma liturgia correta na sua forma?
porque guardam externamente os preceitos do dia do Senhor? Vocês acham que cultuar a Deus nesse dia os torna impunes se vocês continuam a semana toda com a vida de desobediência? Meus irmãos, eu vou ler aqui, nós já lemos na nossa tradução, vou ler aqui na linguagem de hoje, para que a gente tenha um outro entendimento, apenas do 5 ao 11 novamente. Diz assim a palavra do Senhor: mudem de vida e parem de fazer o que estão fazendo. Sejam honestos uns com os outros. Parem de explorar o estrangeiro, o órfão e as viúvas. Não matem mais pessoas inocentes neste lugar. E parem de adorar outros deuses, pois isso vai acabar com vocês. Isso era Deus alertando o povo para que tivesse um culto correto, meus irmãos. Se vocês mudarem de vida e eu deixarei que continue aqui, na terra em que eu dei para sempre para seus antepassados. Vejam, vocês estão confiando em palavras mentirosas e sem valor. Vocês roubam, matam, cometem adultério e juram para encobrir as suas mentiras. Oferecem sacrifício a Baal e adoram outros deuses que vocês não conheciam no passado. Fazem coisas que eu detesto, depois vêm e ficam aqui na minha presença, no meu próprio templo, e dizem: estamos seguros. Será que vocês estão pensando que o meu templo é esconderijo de ladrões? Eu tenho visto o que vocês estão fazendo, sou eu, o Senhor, que está falando. Meus irmãos, toda essa atrocidade que nós vamos ver aqui, o tempo todo o povo foi avisado, mas o povo foi rebelde. Deus, por intermédio do profeta Jeremias, prometeu que julgaria o seu povo, porque o culto que ali era praticado era incoerente com as suas vidas, com o seu testemunho. Então, meus irmãos, por onde começa o juízo? Pelo templo e pelos que ali praticavam uma falsa religião. O capítulo 2 também mostra que, além de julgar o templo e o culto, e em sua ira justa e perfeita, mostra que Deus também se irou contra a liderança política e religiosa do seu povo. No final do verso 2 diz: lançou por terra e profanou o reino e os profetas e os príncipes. Deus, ele jogou por terra, humilhou o reino de Judá e as suas autoridades. No final do verso 6 diz que o Senhor em Sião pôs em esquecimento as festas e os sábados, e na indignação da sua ira rejeitou com desprezo o rei e o sacerdote. No final do verso 9 diz que o seu rei e os seus príncipes estão entre as nações onde não vigora a lei, nem recebe visões alguma do Senhor os seus profetas. A ira justa de Deus dá a cada um o castigo que lhe é devido. Os líderes são mais culpados porque receberam uma maior responsabilidade. Esses textos mostram, meus irmãos, que a liderança foi omissa, que falharam nas suas responsabilidades sagradas. Os profetas que deveriam alertar o povo sobre as consequências dos seus pecados se calaram. Os sacerdotes que tinham a função de interceder pelo povo foram negligentes. E os reis que deveriam ser exemplo de obediência e guiar o povo ao verdadeiro culto, falharam no seu dever. Mas não só a liderança era culpada, meus irmãos, o povo também. No final do verso 2 mostra que o juízo de Deus veio sobre todo o povo, não só sobre o templo e nem só sobre os líderes, mas todos eram culpados. Alguns textos aqui nós podemos entender que todos foram atingidos. Ele fala: devorou o Senhor todas as moradas de Jacó e não se apiedou. Ou seja, das habitações mais simples e singelas que poderiam acontecer ali, até os palácios mais sofisticados, todos eles foram demolidos pelo Senhor, foram devorados pelo Senhor. No verso 8 diz que o Senhor estava decidido a derrubar os muros que protegiam toda a cidade. Diz: intentou o Senhor destruir o muro da filha de Sião, fez gemer entre o muro e o muro, eles estão juntamente enfraquecidos. O verso 9 fala que as portas da cidade, que cuidava de todo o povo, de toda a cidade, caíram por terra. Os ferrolhos que travavam aquelas portas foram despedaçados. O verso 9 diz que as suas portas caíram por terra, foram quebradas, foram destruídas, ou seja, todos eram responsáveis, todos eram culpados perante Deus, e os líderes especialmente. Mas alguém pode perguntar:
Convenhamos, isso foi no passado, presbítero. Isso foi nos tempos antigos. Será que Deus, Ele ainda se ira assim contra o seu povo? Será que Ele ainda se manifesta assim dessa forma? Algo não mudou depois que Cristo veio no Novo Testamento? Não é diferente? Deus ainda se ira contra o seu povo, contra o pecado dessa maneira? Meu irmão, do início ao fim do Novo Testamento, nós encontramos que a ira de Deus, nós encontramos Deus irado contra o pecado. Não tenho tempo para a gente ler todos os textos, mas eu vou citar apenas 3 aqui. Em Mateus, você pode anotar aí, Mateus 3, de 2 a 12, nós podemos ver o que João Batista pregava. Logo depois de João Batista vem o próprio Senhor Jesus, lá em Mateus 18. Todo Mateus 18, mas especialmente o 7 e o 8 vai dar essa noção melhor. Depois vem o grande missionário, o apóstolo Paulo, em Romanos 1, especialmente o 18 vai nos dar um norte. Lendo esses textos, meus irmãos, e dezenas de outros que tem no Novo Testamento, nós vamos encontrar que o fogo da ira de Deus, meus irmãos, ele não é mais brando no Novo Testamento do que no Antigo Testamento. É justamente ao contrário, o fogo da ira de Deus, ele arde mais nos dias de hoje no Novo Testamento. E eu explico por quê. Porque quando Deus julgava o povo no Antigo Testamento, era de maneira pontual e temporária. Mas o fogo da ira de Deus, que é prometido no Novo Testamento, meus irmãos, ele é eterno e ele não se apagará e vai arder eternamente contra aqueles que se rebelam contra o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas você ainda pode perguntar, mas por que Deus se ira tanto? Deus se ira porque todos os dias Ele estende as mãos para um povo que é rebelde, que anda pelo seu próprio caminho, pelo caminho que não é bom, seguindo os seus próprios pensamentos e seus próprios conselhos. Deus não só pode, mas Ele deve se irar, meus irmãos. Ele precisa se levantar contra toda a maldade, injustiça e impunidade, porque Ele é santo, justo e bom, e Ele não pode tolerar a rebeldia, muito menos a rebeldia do seu povo, daqueles que dizem que conhecem a sua palavra, mas não obedecem aquilo que Ele ordena. Mas, meus irmãos, se nós olharmos para a realidade da igreja evangélica hoje em nosso país, nós vamos perceber 2 marcas fundamentais da igreja que estão cada vez mais ausentes dos cultos, que é a reverência e o temor. Veja o que acontece, meus irmãos, nos cultos públicos aí que nós costumamos ver. O lugar que deveria ser um espaço de adoração em espírito e em verdade, se transformou em um entretenimento religioso, onde as pessoas buscam apenas se sentir algo bom, apenas diversão, mas não se preocupam em obedecer à palavra de Deus. É comum nós olharmos os nossos status nas redes sociais e muitas pessoas postando o melhor lugar para estar, vim agradecer, melhor forma de começar a semana, mas vive sem qualquer compromisso real com o Senhor ao longo da semana. Frequentam cultos, mas não são moldados pela palavra, ou muitas das vezes, meu irmão, pior ainda e triste, porque não aprende nada, porque exatamente não estão de fato em um culto, mas em um show, em um entretenimento religioso, onde tem uma luz de LED, uma parede preta, uma máquina de fumaça, e todos eles muito bem sincronizados para deixar ali o povo emocionado, mas não há quebrantamento. E por que isso acontece, meus irmãos? Porque nós domesticamos a nossa ideia de Deus, criamos um Deus bonzinho, inofensivo, sempre pronto a lidar com os nossos problemas, mas nunca disposto a nos corrigir, a nos instruir, a nos disciplinar. Um Deus que não nos confronta, um Deus que nós domesticamos, assim como alguém adota um animal selvagem e trata como um bichinho de estimação inofensivo. É um Deus à imagem criado pela nossa própria imaginação, uma espécie de um mordomo ou de um patrocinador da nossa gigantesca lista de pedidos, que está sempre pronto a nos atender os nossos desejos e necessidade, uma espécie de babá celestial que limpa o nosso leite derramado, está sempre pronto a nos dar uma nova oportunidade, mas nunca, jamais se ira contra o nosso pecado. Meus irmãos, minha irmã, esse Deus não é o Deus das Escrituras.
O verdadeiro Deus, ele é santo, ele é justo e ele é terrível na sua santidade e majestade. Ele odeia o mal porque ele ama o bem. A ira de Deus é uma das suas perfeições, pelas quais ela deve inclusive ser adorado, pois a sua ira é uma expressão da sua santidade e da sua justiça. Se alguém não crê no Deus que se ira contra o pecado, então ela não crê no Deus das Escrituras. Um Deus santo e zeloso, mas não um ídolo fabricado pelo seu próprio coração. E eu pergunto a você, em qual Deus você crê? No Deus santo e justo, que é fogo consumidor, que enviou o seu Filho para satisfazer a sua ira contra o pecado? Ou no Deus da sua imaginação, inofensivo, domesticado, sempre ao seu dispor? Que essa realidade, meus irmãos, nos leve a levar a Deus a sério e a reverenciá-lo no seu culto, no nosso culto, inclusive, que nós fazemos para Ele, e nas nossas casas, e no nosso trabalho, e nas nossas vidas, porque o nosso Deus, Ele é fogo consumidor. Vimos, meus irmãos, que a ira de Deus, que Deus se irou contra o seu próprio templo, e os povos que ali cultuavam com uma falsa religião, mostrando que a sua ira é verdadeira e justa. Mas Lamentações 2 mostra não só que a ira de Deus existe, mas também a gravidade dessa realidade. Mostra que a ira de Deus, meus irmãos, ela é terrível, e esse é o nosso segundo ponto. E vai dos versos 10 ao 17. A ira de Deus é terrível. Do verso 10 a 17, e também o 20, 21 e 22. Igreja, nos versículos 10 a 13, Jeremias mostra que Deus não pouparia ninguém, começando pelos líderes da nação. O verso 10 mostra os anciãos prostrados no chão, em silêncio, lamentando o colapso da cidade. Tomados pela dor, jogam pó sobre a cabeça em sinal de luto. Não só os anciãos, mas também as virgens se curvam ao pó. A ideia aqui do profeta é clara: Jerusalém, por causa dos seus pecados e da disciplina do Senhor, deixou de ser a princesa das nações, para literalmente ter a boca em pó. Os versos 11 e 12 é uma cena, meus irmãos, muito dramática e desoladora, que nós só vemos em países onde a necessidade básica não existe. Jeremias, ao perceber as atrocidades da guerra, especialmente ali contra as crianças, é tomado por uma profunda dor. As suas lágrimas são tantas que os seus olhos estão gastos de tanto chorar. Ele chora porque ele vê mães assistindo impotentes à morte dos seus filhos, seja pela fome ou seja pela violência que a espada trouxe. Algumas crianças morreram lentamente porque foram feridas na batalha, outras simplesmente porque não encontram mais alimento. E a dor se intensifica ao perceber que, em busca de consolo, essas crianças voltam ao anseio materno, mas tudo que elas encontram é o último suspiro e um lugar para elas morrerem. É difícil de imaginar, meus irmãos, mas esse horror não para por aí. No verso 20 fala que o profeta faz uma pergunta extremamente impactante e reflexiva: deve as mães comer os filhos que criaram? Ele está perplexo diante da realidade que se apresentou a ele. Mãe desesperada consumindo os próprios filhos. Isso aqui, meus irmãos, não é uma figura de linguagem, não, foi algo histórico, real. O cerco de Jerusalém pela Babilônia foi tão severo que, em busca de sobrevivência, alguns pais sim tiveram que praticar canibalismo. Sem dúvida, isso era uma prática injustificável e reprovada por Deus, que só revela o coração rebelde e egoísta de Judá. Essa tragédia já havia sido, meus irmãos, prevenida por Moisés em Deuteronômio 28 e reafirmada por Jeremias no capítulo 19. Então, antes de você pensar qualquer coisa, que tristeza, veja a rebeldia do povo. Deus havia anunciado que, se o povo quebrasse a aliança, o cerco seria tão cruel que o desespero os levaria a cometer esses atos extremos.
No verso 21 mostra que após a Babilônia romper as defesas de Jerusalém, seus soldados ficaram tão furiosos por ter sido resistido ali por 30 meses que passaram a matar sem distinção de idade e sexo. Todos morriam pela espada. O profeta sofre ao ver a morte de bebês e jovens, porque isso eliminaria a próxima geração e colocava em risco a continuidade do povo de Judá. E, meus irmãos, tudo isso poderia ser evitado. É sabido que no mundo antigo, cidades rendidas, eles eram poupadas. Havia uma certa clemência para aqueles que se entregassem aos seus invasores. Deus deu instruções claras pelos profetas Jeremias, dizendo: rendam-se aos babilônicos, entregue-se para não sofrer coisa pior. Mas eles foram orgulhosos e preferiram se apoiar em uma falsa segurança, em uma religiosidade vazia, e sofrer as consequências. Eles foram avisados antes. Jeremias 21, 8 e 9 diz: a este povo dirás, assim diz o Senhor, eis que ponho diante de vós o caminho de vida e o caminho de morte. O que ficar nesta cidade morrerá à espada, à fome e da peste. Mas o que sair e se render aos caldeus que vos cercam, viverá, e a sua vida lhe será por despojo. Meus irmãos, caldeus aqui, babilônicos, são termos intercambiáveis, porque é a mesma coisa. Os caldeus eram o povo dominante do Império Babilônico. Então, o povo foi teimoso, crendo que Deus os livraria, apesar de Deus falar ao contrário, por meio do profeta Jeremias. E se há alguma dúvida de que o povo era culpado e Deus estava sendo justo, eles mesmos reconhecem isso no verso 3, o profeta pergunta: o que posso dizer a seu favor? Ou leia-se: eu não tenho desculpas. Portanto, a ira de Deus não foi exagerada, meus irmãos. O povo recebeu exatamente aquilo que merecia. Eles não tinham desculpa. Jeremias expôs o pecado do povo, avisou sobre o juízo, mas o povo preferiu ouvir os falsos profetas de Jerusalém que mentiam para o povo. A ira de Deus se manifesta de maneira terrível também para humilhar o orgulho do povo. Nos versos 15 e 16, nós vemos que as nações vizinhas zombavam de Jerusalém, os adversários batiam palmas e festejavam diante da miséria do povo. Além do sofrimento, meus irmãos, físico, Jerusalém também enfrentou o escárnio, a humilhação, e isso servia para expor o orgulho e a arrogância daquele povo que achava o povo que jamais seria vencido. O orgulho, meus irmãos, que é um pecado silencioso, sorrateiro, que se disfarça de virtude e se enraiza em nosso coração como se fosse como uma rebelião silenciosa contra o nosso Deus. Ele nos faz crer que nós somos autossuficientes, que a nossa sabedoria é superior, e com isso nos afasta da dependência da graça de Deus e da adoração e da comunhão. Charles Spurgeon dizia que a humildade é a vestimenta do céu e o orgulho é o traje do inferno. Meus irmãos, o verso 14 é um dos mais fortes e revela a real condição da depravação espiritual do povo de Israel. Ele mostra que o motivo das dores. Ele vai falar que os teus profetas te anunciaram visões falsas e absurdas e não manifestaram a tua maldade para restaurar a tua sorte. Ou seja, os profetas não denunciaram o pecado do povo e ainda para piorar anunciaram sentenças de visões falsas que levaram o povo ao cativeiro. A descrição aqui leva ao período, meus irmãos, anterior ao que está acontecendo aqui, quando o engano já marcava a relação entre os profetas de Judá. Jeremias, ele é muito enfático a dizer aqui, os teus profetas, não os profetas de Deus. Esses profetas, esses falsos profetas eram honrados porque pregavam aquilo que o povo queria ouvir. Suas visões eram falsas, sem conteúdo da verdadeira revelação de Deus. Mas Jeremias diz também que ela, além de ser falsas, eram absurdas. E absurdas aqui, essa expressão aqui no hebraico, no original, é literalmente jogar cal. Sabe quando alguém invade uma residência e ele não quer que a polícia pegue as suas digitais, ele joga pó de cal para que possa ser camuflada ali
e não lhe achar. Ou seja, esses falsos profetas mascaravam religiosamente a imoralidade dos moradores de Jerusalém. Mas eles não estavam, meus irmãos, se esses profetas não estavam confrontando o povo ao arrependimento ou ao pecado, o que esses falsos profetas estavam pregando então? Em Jeremias 23, de 16 a 22, nós podemos ver aqui um esboço da pregação desses falsos profetas, o que eles estavam levando para o púlpito, vamos colocar no nosso dia de hoje. Eu vou ler aqui na linguagem de hoje, para que fique melhor o entendimento para alguns, os versos 16 e 17. Fala assim, Jeremias 23, 16 e 17. O Senhor Todo-Poderoso diz ao povo de Jerusalém: não escute o que os falsos profetas dizem, pois eles estão iludindo vocês com falsas esperanças. Dizem coisas que eles mesmos inventaram, e não aquilo que eu falei. Eles continuam dizendo aos que desprezam a minha mensagem: tudo irá bem, e dizem aos teimosos: a desgraça não cairá sobre vocês. Os profetas, meu irmão, de Jerusalém, pregavam paz, os falsos profetas pregavam paz e prosperidade quando não havia paz. Diziam: Deus não vai julgar vocês, Ele os ama, Ele não vai castigar vocês, fiquem tranquilos. Embora Jeremias e Ezequiel fossem fiéis a Deus, eram os falsos profetas que eram honrados pelo povo, porque eles pregavam mensagens otimistas, boas de ouvir, de paz e de prosperidade. No verso 17 fala que Deus cumpriu o que tinha prometido. A expressão intentou mostra que a queda de Jerusalém foi um fruto planejado do Senhor. Deus executou o que havia prometido desde a antiguidade, que cumpriria as ameaças, as profecias anunciadas por Moisés e reafirmadas pelos profetas aqui, caso o povo quebrasse a aliança, e foi o que aconteceu. O verso 22 encerra o lamento, mostrando que Deus decretou a destruição de Jerusalém com a mesma solenidade, meu irmão, de um dia de festa, de um culto. Mas em vez de adoradores, ele convocou os inimigos para celebrarem a queda da cidade. Esse dia festivo, meus irmãos, ele tem um tom sombrio, sinistro, porque ao invés de convocar o seu povo para um banquete, Deus chama os seus inimigos, inimigos de Sião. Nós estudamos em Lamentações 1,15, mostrando que Deus convocou uma assembleia contra Jerusalém. E nós podemos ver aqui que nessa assembleia, segundo Lamentações 2, não era de adoradores, mas sim de inimigos que zombavam e se alegravam com a queda da cidade. Deus, por intermédio do poder militar dos reinos inimigos, destruiu Jerusalém, causando sofrimento, dor a seu povo e festa para os inimigos. Meus irmãos, e hoje nós precisamos refletir. A igreja evangélica brasileira, eu começo falando aqui de termos gerais, ela está menos sujeita à ira de Deus do que aquela igreja de Jerusalém do século 6 a.C. Somos, em média, um povo mais obediente, mais santo, mais reverente do que aqueles que viviam sem reverência e sem temor. Quando nós olhamos, meus irmãos, esse evangelho visto na prática, nas famílias, nos cultos, nas vidas cotidianas, nós vemos que não é muito diferente. Muitas das vezes, meus irmãos, nós somos exatamente como esse povo, ignorando a boa palavra que temos ouvido, buscando prosperidade e conforto, os nossos interesses, e não o crescimento, e não a santificação, e a comunhão com os irmãos em torno da palavra. Meus irmãos, eu afirmo, hoje não é diferente. Muitos pregadores não confrontam o pecado, muitos pregadores jamais pregariam em Lamentações capítulo 2, assim como os falsos profetas de Jerusalém. Muitos pregadores hoje pregam paz e prosperidade, ignorando o maior problema do ser humano, a ferida da sua alma, que é o pecado. Se você for olhar na internet, você vê bizarrices que é gostoso de ouvir. Eles dizem: Jesus te ama. Meu irmão, como diz o reverendo Felipe Fontes, em outra frase, em outro contexto, ele fala, não está errado, mas também não está completo.
Quando você for evangelizar por aí, não diga Jesus te ama. Não é bem assim. Uns dizem, você é a menina dos olhos de Deus. Jesus, ele é seu fã. Quando Deus olha para você, ele fica apaixonado. Eu saí colhendo algumas por aí. Teve uma que disse assim, meu irmão, você e Jesus, vocês estão no mesmo nível. É isso que estão pregando, meus irmãos. Por isso, a responsabilidade não é só desses falsos mestres, meus irmãos. Eles estão lá porque tem gente que, não suportando a sã doutrina, são desejosos de ouvir coisas agradáveis. E por isso, cercar-se-ão de mestres segundo os seus desejos e desviarão os ouvidos da verdade, dando ouvido a essas fábulas. Por isso, meus irmãos, cada igreja, cada crente, você precisa clamar por líderes fiéis que preguem a palavra por completo, que expõem o pecado e apontam para a justiça de Deus. Nós vimos isso hoje de manhã com o presbítero Nadiel. Tiago 3 lembra que os que ensinam serão julgados com mais rigor. Devemos orar para que Deus levante ainda mais pastores fiéis para o nosso presbitério. Daqui a pouco irá entrar 2. Nós temos orado para isso? Para que esse púlpito aqui, meus irmãos, continue sendo fiel à pregação da palavra, para que nós possamos estar sempre prontos a pregar a mensagem da cruz, quer seja em tempo oportuno, quer não, que corrige, que repreenda, que acolhe e que ensina com amor. A ira de Deus é terrível, meu irmão, porque ela não poupa o pecado e revela a profundidade da nossa rebeldia, mas ela também nos chama ao arrependimento, para encontrarmos misericórdia no Deus que julga com justiça. E nós vamos para o nosso último ponto, que a ira de Deus é misericordiosa. Versos 18 e 19. A ira de Deus é misericordiosa. Meus irmãos, esses 2 versos terminam descrevendo um clamor. No verso 18, o coração do povo clama ao Senhor, grite com toda a força, com todo o seu coração ao Senhor. No verso 19, o autor conclama o povo a clamar, levante-se, grite de dia e de noite, no início de cada hora, implore por piedade diante do Senhor. Nesses versículos aqui nós podemos ver que o profeta Jeremias aponta para uma esperança de consolo em meio a todas essas dores. Ele convoca Jerusalém a clamar, a derramar lágrimas como um ribeiro de água de dia e de noite, sem descanso. A cidade é exortada a convocar, a se levantar, a orar com sinceridade e derramar o coração como água diante de Deus, e interceder pela vida dos filhos que desfalecem pelas ruas da cidade. Mesmo que Deus é descrito aqui como inimigo nesse capítulo 2, especialmente nos versos 8, 17, 21 e 22. Aqui o profeta revela que o Senhor não deve ser apenas temido, mas também buscado em misericórdia. Jerusalém, lançado ao chão por sua rebeldia, é chamada a se levantar e a clamar. E essa oração deve ser intensa e profunda, de mãos erguidas, como era de costume dos judeus, erguerem as suas mãos em súplicas em dias difíceis, como nós temos aprendido nos livros dos Salmos. Jeremias transforma o seu sofrimento em intercessão. Ele mostra que a esperança vem lá do alto. As lágrimas devem correr em direção ao trono de Deus. Aquele que feriu também, ele sabe que ele é capaz de curar. E essa esperança, meus irmãos, não é vazia. Em Isaías 30, 26 e Jeremias 17, 14, já havia profetizado que o Senhor restauraria a saúde e curaria as chagas daquele povo. Por isso, o poeta que conclama, derrama o coração perante o Senhor, pois Ele pode consolar e sarar as feridas. Todo aquele juízo, meu irmão, terrível sobre Jerusalém, que foi citado aqui, na verdade, era um ato de misericórdia ao Senhor. Deus alertou e alertou aquele povo, mas o povo não ouviu. Só passou a ouvir depois que o juízo de Deus veio. Só aí o povo clamou, só aí o povo buscou, só aí o povo
se arrependeu. Diante disso, meus irmãos, nós podemos dizer que o próprio castigo de Deus é uma manifestação da sua misericórdia. Como aprendemos em Hebreus 12, um texto conhecido nosso no verso 6. O Senhor corrige a quem ama e açoita o filho a quem recebe. Portanto, por mais dura que tenha sido a ira de Deus contra aquela nação, aquilo foi um ato de amor, de disciplina misericordiosa, para que os sobreviventes daquela tragédia se arrependessem dos seus pecados e se voltassem para o Senhor. Eu pergunto, meu irmão, e você, como enxerga a disciplina de Deus? Como um ato de amor, como um ato de misericórdia que nos poupa das consequências finais do pecado? Meu irmão, se Deus disciplina, é porque Ele os ama. E é assim que devemos receber a sua correção, como o cuidado da misericórdia da parte dEle. Essa disciplina, meus irmãos, ela vem da pregação da palavra, quando o Senhor nos adverte, confrontando e nos chamando ao arrependimento. Mas ela também não vem só do púlpito, ela pode vir por meio de uma irmã ou de um irmão que chega e nos chama para conversar, e muitas das vezes nos faz palavras duras e confronta. Mas não é para nos ferir, é para nos ajudar a abandonar o nosso pecado, é para nós voltar ao nosso caminho de santidade. E nós devemos ter a humildade, meus irmãos, de reconhecer isso. E a terceira igreja é instruída a fazer isso. Como você recebe isso, meu irmão? Às vezes pode ser por meio da igreja, quando o próprio conselho precisa advertir, ou exortar, ou animar alguém, ou até mesmo, em último caso, em uma disciplina formal. Meus irmãos, isso nunca é fácil, isso nunca é agradável, mas é um ato de amor. É dizer à pessoa que ela precisa se arrepender antes que venha o juízo, para que ela seja restaurada. Como lembra Hebreus 12, 11, nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por elas foram exercitados. Seja a disciplina do púlpito, seja pessoal, ou através do conselho, ou até mesmo das calamidades que ocorrem em nossa vida, meus irmãos, o ensino aqui é claro. A disciplina nunca é agradável na hora, mas produz vida, justiça e paz. Meu irmão, minha irmã, não é agradável ser confrontado pela ira de Deus, mas como nos mostra a experiência de Jerusalém, de Judá e do próprio profeta Jeremias, registrado aqui nesse livro, em especial aqui nesse capítulo 2, é melhor ser confrontado pela ira de Deus agora, do que ser surpreendido por ela no juízo final. Eu quero terminar, meus irmãos, com algumas breves aplicações aqui, para nós aproveitarmos melhor o texto. E a primeira dela é: qual o legado espiritual que nós estamos deixando, meus irmãos, para os nossos filhos? As crianças de Jerusalém sofreram por causa da frieza espiritual dos seus pais. E hoje, meus irmãos, muitos cristãos investem em tudo nos seus filhos, na sua carreira, no seu conforto, no seu status, mas negligenciam o ensino da palavra. Filhos estão morrendo espiritualmente, enquanto os pais não percebem que foram eles mesmos que lançaram os filhos naquelas condições. Meu irmão, minha irmã, o maior investimento que você pode fazer é apresentar Cristo diariamente para os seus filhos, e isso você faz principalmente através do seu testemunho de vida. Eu estava assistindo um filme, acho que é o Resgate 2, o nome do filme, conta a história de um soldado que ele vai para a guerra, enquanto o seu filho pequeno estava ali hospitalizado com câncer. Enquanto ele está lá em missão, o seu filho morre. E ele vai resolver sua vida, volta, vai para outra missão. Quando ele volta dessa missão, ele é preso. Quando ele está preso, a sua ex-mulher, que eles se separaram, vai lá visitar ele na cadeia. E quando eles estão ali discutindo a relação, ele fala que ele se arrependeu de ter ido para a guerra enquanto seu filho morria no leito do hospital. Ele fala porque o seu filho teve a imagem que ele é um covarde. E a sua ex-mulher puxa da bolsa um desenho. Aquela criança tinha feito um mapa mundi e um
uma capa e uma pessoa, um super-herói em cima do mapa mundi. E ela fala, não, ele não tem essa imagem de você. Para ele, você foi um herói. Você tinha ido salvar o mundo. Meu irmão, eu pergunto para você, qual é a imagem que você tem deixado para o seu filho? Saiba que aqueles que vêm atrás de nós, especialmente nossos filhos, estão olhando para os nossos passos, os nossos caminhos. Para que direção eles estão apontando? Agora eu quero falar aqui com você que nos visita, mas professa a fé, você que é um crente ao Senhor. Meu irmão, que tipo de mensagem você prefere ouvir? Jerusalém caiu porque deu ouvido aos falsos profetas. Há homens que omitiram o pecado e ofereceram conforto sem verdades. E hoje muitos cristãos rejeitam a exposição fiel das Escrituras, preferindo mensagens que são boas de ouvir, de preferência que não demore muito, que seja rápida, porque tem outras coisas para fazer, que sejam agradáveis, mas que nunca confrontam o pecado. Irmãos, sem esse tipo de mensagem não é o verdadeiro evangelho. Sem confrontar pecado, o evangelho da graça não faz sentido. Honre pregadores que expõem a verdade com temor. Por mesmo que ela doa, é por através dela, é por causa dessa verdade que você vai levar ao arrependimento. Mas eu quero falar também, nosso penúltimo ponto aqui, com os membros da terceira igreja, com os famosos tancredéis, como nós costumamos dizer. Meu irmão, não adianta você chorar amanhã por aquilo que você desprezou hoje. O povo de Judá chorou a perda da cidade, do templo, do rei, do sacerdote, dos profetas, mas, irmãos, isso era a realidade divina que eles haviam desprezado durante anos e anos. E muitas das vezes, meu irmão, não é diferente conosco. Deus nos deu hoje um pastor que ele é bíblico, que ama ensinar, que ama pregar, que ama aconselhar. E será que nós temos aproveitado isso como deveríamos? Há irmãos que dizem que não querem ocupar o pastor e não deixam de buscar ajuda por seus problemas, não deixam de desfrutar do cuidado pastoral que Deus colocou diante dele, para ele ser cuidado. Não faça isso, meu irmão. Nós temos reuniões da sociedade onde nós oramos, onde nós temos bons estudos da palavra, mas muito tem desprezado esse momento de comunhão em torno da palavra. Nas quartas-feiras, no domingo pela manhã, nós temos estudado e aprendido como lidar com as dificuldades da vida. Estudando o livro de Salmo, eu pergunto, você tem vindo, meu irmão? Temos estudos edificantes sobre os atributos de Deus, ministrado aqui nas quarta-feiras pelo nosso querido irmão Joel. Eu pergunto, você tem vindo? É triste, meu irmão, ver em plena hora do culto, pais levando os seus filhos para beber água, quando simplesmente poderiam providenciar uma garrafinha para não sair. Parece que o culto é algo secundário. Se nós ignorarmos, meus irmãos, os recursos que Deus deu para a nossa edificação, nós não podemos reclamar depois, quando os nossos filhos crescerem sem amor a Cristo e a igreja, sem zelo pelo culto, sem interesse pela palavra, sem querer saber, até mesmo de rejeitar a fé cristã. Se nós desprezarmos as bênçãos de Deus hoje, nós podemos ser surpreendidos amanhã e chorarmos e sentirmos falta delas. O ensino de hoje é o legado espiritual de amanhã que nós temos, meus irmãos. Se nós não valorizarmos agora a boa doutrina, a pregação fiel e o pastoreio bíblico que nós temos aqui, nós mesmos podemos colher o fruto amargo daquilo que nós desprezamos. Mas eu quero falar também, para finalizar, com aquele que nos visita e ainda não professa a fé. Você que ainda não é um cristão, como popularmente fala, não é crente, para você entender melhor.
Meu amigo, se desprezar hoje esse meio de graça, resultará em lágrimas amanhã. Quanto mais desprezar o próprio Cristo, meu irmão, isso resultará em uma condenação eterna. O grande sábio, o rei Salomão, depois de experimentar de tudo que apareceu nessa vida aqui, o que de repente é o que ainda lhe faz não vir para Cristo, ele chegou à seguinte conclusão em Eclesiastes 12, 13 e 14, texto que nós lemos hoje pela manhã aqui. De tudo que se tem ouvido, a suma ou seja, o resumo teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam as boas, quer sejam as más. Meu irmão, um dia essa prestação de conta, ela vai acontecer, e quando você estiver diante do tribunal do Senhor, não haverá mais volta, não terá mais o que dizer, o tempo é hoje. Lamentações 2 mostra o próprio Deus como inimigo, lançando flechas flamejantes contra o seu povo rebelde. Isso aponta para uma realidade ainda mesmo muito mais grave, que fora de Cristo todo homem já está debaixo da mira divina, onde o arco já está armado, a corda já está esticada e as flechas de santidade de Deus estão miradas diretamente para você. Mas eu quero dizer uma coisa, meu irmão, aqui é uma boa notícia. Em Cristo há refúgio seguro. Ele, o Filho amado de Deus, recebeu no seu corpo, lá na cruz, as flechas que eram miradas para cada um de nós, para mim e para você. O golpe que deveria cair sobre mim, sobre você, caiu sobre ele. E por isso todo aquele que se refugia nele, em Cristo, pela fé, pode descansar em segurança eterna. Meu querido amigo, se você ainda não reconhece Cristo como seu Senhor e Salvador, e Ele incomoda seu coração, você sabe que você tem que fazer isso, não demore. Não espere amanhã para chorar por aquilo que você rejeitou hoje. Corra agora para Cristo, refugie-se nele, Ele é o único que venceu a morte, o único que pode perdoar os seus pecados, o único que transforma a sua vida, ainda aqui nessa terra, e levará para a eternidade. E saiba que hoje Ele se apresenta como seu Salvador, mas um dia Ele virá e vai voltar como o justo juiz. O Deus que se ira contra o pecado é o mesmo Deus que em Cristo salva você, pecador. Amém? Senhor nosso Deus, que diante dessas verdades, ó Pai, nós possamos levar a sério o nosso culto, levar a sério a nossa vida, saber que Tu és um Deus bondoso, mas Tu és um Deus também que é zeloso. Tu és um Deus que não permite outros deuses diante de Ti, que só a Ti nós devemos dar culto, que o nosso culto continua durante a semana, e que nessa semana nós devemos refletir a beleza de Cristo, e quando nós desviamos, ó Pai, por vezes, Tu pesa, ó Pai, Tua mão sobre nós. Nós possamos, ao olhar para essa história, ó Pai, saber que exige de nós um comportamento adequado. Por isso, fale aos nossos corações, incomode os nossos corações, ó Pai, que nós possamos ser testemunhas, ó Pai, no nosso falar, como nós aprendemos de manhã, que nós possamos saber que os nossos pecados escravizadores, ó Pai, têm cura, ó Pai, como nós aprendemos na EBD. Tu és o Deus da nossa vida, Pai, que nós possamos viver essa verdade. Em Teu nome santo que nós oramos. Amém. Tu és bem-vindo aqui.